Olá, aqui professor João Paulo. Neste vídeo discutiremos sobre a renúncia de receita e a despesa obrigatória de caráter continuado. Como vimos em vídeos anteriores, o anexo de metas fiscais é composto por vários demonstrativos. Dois desses demonstrativos são essenciais no que diz respeito ao cumprimento das metas. Estamos falando aqui tanto da estimativa e compensação da renúncia de receita, quanto da despesa obrigatória de caráter continuado. Esses dois acompanhamentos têm que ser feitos porque, dependendo da sua execução, podem afetar o atingimento das metas fiscais do anexo de metas fiscais, tanto na parte da receita quanto na parte da despesa. Vamos começar então pela renúncia de receita. A renúncia de receita é o ato que o gestor concede benefícios de natureza tributária ou financeira aos seus cidadãos. A renúncia de receita pode acontecer de diversas formas. Acompanhe comigo quais são essas formas. A renúncia então pode acontecer por forma de anistia, é quando há o perdão ao contribuinte por não cumprir com seus deveres tributários, incluindo aí a penalidade que lhe for imposta. Pode ser através também da remissão, que ocorre quando o crédito tributário é extinto total ou parcialmente, mas para isso ocorrer deve ter uma justificativa à sua concessão prevista em lei. Pode acontecer também através de subsídio, que é quando há concessões econômicas a uma pessoa física ou jurídica sem que ela tenha a obrigação de fazer um reembolso. Um exemplo disso é quando o município dá um subsídio para ajudar as empresas a construírem novos edifícios em um novo distrito industrial. Temos também a isenção em caráter não geral, é a espécie mais usual de renúncia e define-se como uma dispensa legal pelo Estado do débito tributário devido. E, por fim, pode ocorrer também através da alteração da base de cálculo. Então, a redução da base de cálculo é um incentivo fiscal através do qual a lei modifica pelo menos sua base tributável por meio da exclusão de qualquer um dos seus elementos, podendo ocorrer isoladamente ou associada a uma redução de alíquota ou expressa na aplicação de um percentual de redução. Vamos falar agora da despesa obrigatória de caráter continuado. Segundo a LRF, para se considerar uma despesa como obrigatória de caráter continuado, essa despesa tem que ser uma despesa corrente, tem que ser derivada de lei ou algum ato normativo que a crie e que tenha duração, que vai permanecer por mais de 2 exercícios. Ainda de acordo com a LRF, tem algumas condições para que se realize aí uma despesa obrigatória de caráter continuado. Tem que se fazer a avaliação do impacto orçamentário e financeiro dessas despesas e também se essas novas despesas não vão afetar as metas fiscais fixadas no anexo de metas fiscais. Dessa forma, toda vez que ocorrer ou a criação ou a expansão de uma despesa obrigatória de caráter continuado, deve haver sempre uma compensação, seja por um aumento permanente da receita ou por uma diminuição permanente da despesa também. Acompanhe comigo neste gráfico disponibilizado no site da Secretaria do Tesouro Nacional, nos seus materiais sobre os eventos feitos pelo STN, uma maneira mais simples de a gente entender como funciona essa lógica na elaboração do orçamento. Neste gráfico visualizado, temos aí as despesas executadas no exercício anterior, um valor de 140, com 60 para as outras despesas e um valor para as DOCCs, as despesas obrigatórias de caráter continuado, de 80, e uma previsão da receita atual, para o exercício atual. Dessa forma, para se calcular aí uma margem de expansão de novas despesas obrigatórias de caráter continuado, alguns ajustes precisam ser feitos. Então, como podemos visualizar, ou eu tenho um aumento permanente de receita, exemplificados aí com mais 20, ou pela redução permanente da despesa, também exemplificado como 20. Desta forma, se tivermos as duas condições, como está apresentado no gráfico, teríamos aí uma margem de expansão de 40 para os próximos exercícios, para o próximo exercício. Então, fica mais fácil da gente visualizar o impacto do aumento dessas despesas obrigatórias para o próximo exercício, e essas informações é que devem ser consideradas aí na elaboração do demonstrativo da LDO, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Portanto, o objetivo dessas duas situações, tanto a renúncia de receita quanto a despesa obrigatória de caráter continuado,
é inibir já na origem da elaboração do orçamento, né, que se imbuta aí desequilíbrios nos orçamentos futuros, né, e que afetem aí a meta de resultado fiscal projetada. Para facilitar o entendimento do impacto dessas duas ações, tanto da renúncia de receita quanto da despesa obrigatória de caráter continuado, podemos visualizar essa situação no gráfico apresentado aqui. Vamos imaginar, né, conforme vocês estão visualizando aí, que eu já tenho aí uma projeção de receitas e despesas, e a parte em destaque que vocês percebem é a minha meta de resultado primário superavitária, né, projetada. Isso significa, né, que se estivermos falando de uma renúncia de receita, por exemplo, ou seja, parte dessa receita que vai influenciar na meta fiscal projetada, se houver uma renúncia, significa que parte da receita para o alcance dessa renúncia vai afetar a meta de resultado primário projetado. Da mesma forma, vai ocorrer na despesa com a despesa obrigatória de caráter continuado. Se aumentarmos uma parte, né, de uma despesa continuada nessa projeção, essa mesma proporção de despesa também afetará a meta de resultado primário nominal. Ou seja, tanto isentando-se da arrecadação ou aumentando a despesa, dentro desses dois contextos, poderá afetar a meta de resultado já projetada inicialmente. É isso aí, vamos ficando por aqui com mais um vídeo sobre a série de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Até a próxima!